Pai do Senhor, para os amados irmãos, que bom ter cada um dos irmãos aqui nessa noite para mais uma vez ouvir a voz do Pai, ouvir a voz do Senhor. Alegria poder participar de momentos como esse. Coloca para a gente aí o livro do profeta Malaquias. O quê? Tá bom. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Coloque na NTLH, por favor. Olha o que está escrito aí. Malaquias capítulo 3, versículo 6. A palavra do Eterno para nós diz assim: Eu sou o Senhor e não mudo. Preste atenção na afirmação que Deus está falando. Quem está falando isso aqui é Deus. Obrigado, filho. Quem está falando isso aqui é Deus. E a palavra dele está sendo incisiva ao dizer: Eu sou o Senhor. Eu não mudo. Eu sou imutável. Eu não vario nas minhas posições. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os teus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês ainda perguntam: como é que vamos voltar? A conotação aqui é: você sabe o que tem que fazer, não faz, e quando é cobrado, fala assim: mas o que eu estou fazendo? Sabe aquela pessoa que ela está fazendo errado, aí você vai falar com ela, ela fala: mas o que foi? O que está acontecendo? A conotação aqui é essa. Bom, o cenário aqui é um cenário onde Deus está trazendo algumas queixas. O livro do profeta Malaquias é um profeta onde Deus está evidenciando algumas queixas a respeito dos sacerdotes, a respeito da maneira que o povo estava apresentando ou oferecendo culto. O livro de Malaquias apresenta insatisfações do divino, do eterno. É Deus dizendo assim para o povo: vocês estão fazendo errado. Tem um monte de coisa que vocês estão fazendo que está me desagradando. Vocês estão fazendo um monte de coisa que não era para estar fazendo. Essa é a queixa dele com o povo. Aí ele vira para o sacerdote e apresenta para o sacerdote algumas queixas também. Olha, vocês estão vendo que o povo está fazendo errado e também não corrige. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, está tudo errado. Qual vai ser o momento que vocês vão fazer alguma coisa? Do jeito que está, não pode continuar. E aí você vai perceber que das muitas queixas que Deus apresenta, eu não vou destacar todas, porque você vai olhar todos os capítulos do livro, você vai ver que todos eles têm a mesma tônica. Só usam o livro do profeta Malaquias para falar do momento do dízimo. Mas até nisso é Deus também cobrando do povo a maneira como eles faziam. Bom, das muitas queixas que Deus apresenta aqui no capítulo, nos capítulos, você vai perceber no capítulo 1, coloca para a gente, deixa no capítulo 1 aí, a partir do versículo 6, Malaquias mesmo. A primeira queixa que Deus apresenta, e ele bate muito nessa tecla, durante toda a extensão do discurso que o livro abrange, ele vai apresentar aqui ofertas que desonram. Repita comigo assim: ofertas que desonram. Agora,
Quando se fala de ofertas que desonram, na nossa mente já vem o quê? Dinheiro. Por quê? Porque acostumamos e fomos ensinados a entender que ofertar para Deus é só dar dinheiro. Mas tem muita coisa que Deus está cobrando aqui que eles não estão ofertando da maneira correta. As ofertas que o povo estava apresentando numa forma geral não estavam de acordo com aquilo que Deus queria que eles apresentassem. Pastor, quando se fala de oferta, está se falando só de dinheiro? Não. Quando você não oferece tempo de qualidade com Deus, isso é uma oferta que desonra. Tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É você passar um tempo com Deus em oração, leitura da palavra. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. Você destina esse tempo de qualidade com Deus no seu dia a dia? Isso é uma oferta que desonra, porque a gente oferece quase nada do nosso tempo para Deus. Quando não temos Deus como prioridade em nossa vida, isso é uma oferta que desonra a Deus. Deus não é a minha prioridade. Por que você acha que Jesus bateu na tecla? Ele foi incisivo. Ele disse para o povo assim, o povo está preocupado. O que a gente vai comer? Se a gente entrar nessa jornada que o senhor está propondo, o que a gente vai vestir? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que viajar, não dá para trabalhar. Que a gente vai ter que ficar de um lado para o outro aí pregando o evangelho, nós vamos assumir essa demanda, mas o que comeremos? Ou o que beberemos? Ele fala assim, ei, homens de pouca fé, olha para a ave do céu. Elas não trabalham e Deus não deixa faltar alimento para elas. Olha para os lírios do campo. Também não trabalham e Deus veste eles. Então não fiquem preocupados acerca do que comer, do que beber, porque os gentios, aqueles que não têm aliança, aqueles que não têm Deus na vida, que tem que se preocupar com essas coisas. Vocês não, fiquem tranquilos. Se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo aquilo que é necessário para a tua sobrevivência, fica tranquilo que ele garante. Aleluia. Então, quando você não prioriza a Deus, Jesus falou, prioridade. O que é prioridade? Aquilo que eu devo fazer primeiro. Nós não estamos aqui fazendo apologia a você viver uma vida devotada somente a Deus e deixar de viver a tua vida. Quando você vê uma pessoa que fica muito tempo envolvido com as coisas da igreja, a gente começa lá fora, no mundão, as pessoas começam a falar assim, virou devota, esse aí é o devoto, ou a devota, é a freira, é isso, é aquilo outro. Eu não estou fazendo apologia a você deixar de viver para poder dedicar todo o teu tempo para Deus ou para a igreja, mas eu estou dizendo para você que você precisa arrumar espaço na tua agenda semanal, diária, mensal, para você ter tempo de qualidade com Deus. Porque oferta que desonra incomoda. Diga comigo assim, oferta que desonra incomoda. E Deus está incomodado, senão ele não estava falando. Você só fala aquilo que incomoda. O que não incomoda, você passa batida. Não vou nem mexer com isso aí não, larga para lá, né? Mas se ele está falando, ele dedica praticamente o livro inteiro para falar sobre isso. Aí a gente pega só a parte que ele fala sobre a contribuição. Mas aqui ele está falando sobre tempo de qualidade que não tinha, ele não era mais prioridade. Quando você tenta enganar desonrando o altar. E aí quando se fala de desonrar o altar, você fala assim, graças a Deus eu não tenho ministério. Ei, o nosso coração é o altar dele. E quando você profana esse altar, isso desonra a Deus. A Bíblia diz que ele tem intenso, olha para mim, a Bíblia faz questão de enfatizar, a Bíblia diz que ele tem intenso ciúme de nós. Olha que interessante isso. Bom, Malaquias no capítulo 1, no versículo 6, eu vou ler com você, porque aí eu vou conseguir exemplificar o que está sendo dito aqui nessa oferta que desonra, das muitas queixas que Deus apresenta aqui, no capítulo 1, eu vou falar só das que estão no capítulo 1, porque senão a gente não sai daqui hoje. Só para você entender, por que ele lá no capítulo 3, no versículo 6, ele diz assim, ó, eu sou
o Senhor, eu não mudo. E por que parece, então, que as coisas não acontecem mais como acontecia, como antigamente, Ana Paula? Eu sou o Senhor, olha para mim, não mudo. Sabe o que isso quer dizer? É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu lido com gente desde o início da humanidade, eu que criei vocês. Então eu lido com o ser humano. Agora olha para mim. Moisés foi um cara usado por Deus? Sim ou não? Ele era só um ser humano. Davi foi um cara usado por Deus? Sim ou não? Ele era só um ser humano. Débora, juíza, foi usada por Deus? Sim, era só um ser humano. Josué, Caleb, Isaías, Mateus, foram usados por Deus? Foram. Eram só seres humanos. Elias foi um cara usado por Deus? Foi. Eliseu foi um cara usado por Deus? Foi. Moisés foi um cara usado por Deus? Foi. Tamires, eram só seres humanos. Você sabe o que Deus está dizendo assim? Quando ele diz, eu sou o Senhor, eu não mudo. Ele está dizendo assim, olha, eu lido com o ser humano, eu sei o que vocês são capazes de fazer. Eu sei da ruindade que está dentro de você. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do ser humano se multiplicava sobre a terra e que toda a intenção do seu coração era mal. O tempo todo, Deus conhece a maldade que está sobre nós. A única coisa que suprime a maldade dentro de nós é se a gente entregar o governo disso aqui que a gente chama de corpo, a soberania do Espírito Santo. Senão a gente é capaz de fazer as maiores loucuras que você possa imaginar. Ele está dizendo assim, eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sei como vocês são, e os critérios que eu sempre usei para escolher pessoas não mudaram. E aí a minha pergunta é, cadê os Moisés dessa geração? Cadê os Elias? Cadê os Eliseus? Cadê os profetas? Cadê as Débora? Cadê os milagres? Cadê os homens de Deus que tocam cajado na água e a água abre? Cadê os homens de Deus que tocam na pedra e a pedra joga rocha, joga água? Cadê os homens de Deus que fazem uma oração e desce fogo do céu e consome a iniquidade, o pecado, aqueles que zombam de Deus? Aonde estão? Se o critério não mudou, ele falou, eu sou o Senhor, não mudo. O critério não mudou. O tempo para mim não passa como passa para vocês. Os decretos que eu envio sobre a vida de vocês não estão alienados aos decretos do Cronos. Deus, ele age e envia decretos sobre a nossa vida do Kairos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo de 24 horas, de 7 dias por semana, de 31, de 30, de 28 dias por mês, de 365 a 366 dias por ano. Esse é o Cronos. Os decretos de Deus não se submetem a isso. Está num tempo que é além do que o nosso. O Cronos não se submete, ou melhor, o Kairos não se submete ao Cronos, mas o Cronos se submete ao Kairos. O nosso tempo é submetido ao tempo de Deus. É por isso que a Bíblia diz, olha para você ver que loucura, Lu. A Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Você está entendendo que a dimensão é outra? Então ele está dizendo, eu não mudei. Eu sou o Senhor. Continuo sendo aquele que deu uma palavra e a terra se formou. Eu continuo sendo aquele que escolhi um cara que era um homicida, que matou um cara enforcado, enterrou na areia. É eu que mandei esse cara, ou sou eu que mandei esse cara tocar um cajado no mar e o mar abriu. Eu sou o Senhor, não mudo. Só que Deus está apresentando para nós queixas. O que está acontecendo? Será que a oferta que nós estamos oferecendo para Deus não é uma oferta que desonra? Lembrando a você que quando eu falo de oferta, eu não estou falando somente de dinheiro, também de, mas não somente de. Tempo de qualidade, priorizar Deus, ter na palavra de Deus consolo, não enganar Deus desonrando o altar. Nós vamos ler, você vai acompanhar comigo, no capítulo 1, no versículo 6. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes, olha só, nós vamos invadir uma conversa aqui, tá? Deus está trocando a ideia com os sacerdotes.
E aí nós vamos invadir a conversa, para escutar o que ele está falando e ver se tem alguma coisa que serve para nós. Vamos ver, será que tem? Vamos lá. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Presta atenção como é que Deus começa a conversa. Um filho respeita o pai, a mãe, os pais. São algumas leis que regem o universo. Quando isso quebra, é porque é sinal de que as coisas estão erradas. Exemplo, os filhos devem enterrar os pais, não os pais enterrar os filhos. Pegou? É uma lei que Deus criou para que haja continuidade na nossa geração. Bom, dentro do escopo familiar, o filho deve obediência aos pais. Ele já começa falando assim, olha, o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, vocês dizem que eu sou, será que eu sou mesmo? Vocês enchem a boca para falar que tem eu dentro do coração. Eu tenho Deus dentro do meu coração. O que a gente mais usa é: Deus conhece o meu coração. Para justificar as maiores loucuras. Ou para justificar a forma relaxada como a gente trata as coisas de Deus. Ah não, Deus conhece meu coração. Deus sabe que se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia me dedicar nem a nada. Porque quem quer fazer, arruma tempo. Se eu sou o pai de vocês, olha como é que está o tom da conversa. Por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou, vocês não me respeitam por quê? Se eu sou o seu Senhor, por que não me temem? Se eu sou pai, por que não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Eu sou seu pai? Por que tu não me respeita? Eu sou o seu Senhor? Por que você não me teme? Olha como é que está o tom da conversa. Nós entramos na conversa aqui, Tício. Nós estamos escutando mesmo. Aí olha só. Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? É aquela pessoa que sabe que vai falar algo que vai te ferir, mas mesmo assim fala. E depois que te feriu, vira para você e fala assim: ué, você está chateado por quê? É o famoso, aquela pessoa fala que é sonsa. Sabe aquela pessoa que é sonsa? Ué, você ficou aborrecido? Vocês me desprezam. Aí na hora que eu tô bravo, vocês falam: ué, tá bravo por quê? Que isso? Tá fazendo uma tempestade num copo d'água? Muda, Tatá. Aí ele fala assim: já que vocês estão fazendo de bobo, então eu vou refrescar a memória de vocês. Foi com alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E aí quando eu falo de altar, estou falando de altar aqui e estou te falando de altar dentro do nosso coração também. Não temos o direito de profanar o altar que é dele. Troca, Tatá. Olha só, olha a tônica da conversa, João. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos.
Olha o que vocês estão me oferecendo. Animais cegos, aleijados, doentes. Pois procure oferecer. Olha como é que Deus, eu amo isso. Procure oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele aceitaria? Olha para mim. O que vocês estão fazendo para mim, que sou o Senhor e que não mudo, se vocês fizerem para um ser humano que é igual a vocês, ele não vai aceitar. O que vocês estão dando para mim, um ser humano não aceitaria. Procura oferecer para o governador, acham que ele aceitaria com prazer e atenderia os seus pedidos? Olha como é que a conversa, olha para onde a conversa está indo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei, eu que estou falando, muda. Aí olha só, ele está falando isso para o povo. Aí agora ele vira, olha como é que ele vai para o sacerdote. Agora, sacerdote, olhem a Deus e peçam que ele nos abençoe. Mas será que ele vai atender quando vocês estão apresentando oferta como essas? Vocês estão fazendo do jeito que vocês estão fazendo e tem coragem de achar que eu vou atender a oração de vocês? Olha o que vocês estão me oferecendo. E ainda vocês têm coragem de falar, sacerdote, agora ora aí para Deus abençoar nós. Ora aí para Deus atender a gente. A gente está apresentando para Deus, ou está pedindo para Deus uma bênção, e Deus está assim, vocês não me oferecem tempo de qualidade, vocês não me priorizam na vida de vocês me desonram e desonrando o altar, oferecendo uma oferta que nem ser humano receberia. Ou seja, às vezes vocês tratam um humano com mais honraria do que a mim, que sou o Senhor e que não mudo. Será que ele vai atender quando vocês estão apresentando ofertas como essa? Sabe o que esse texto está dizendo? As ofertas que eu apresento para Deus, elas têm o poder de chamar a atenção de Deus e de fazer ele responder minhas orações. É ele que falou, não sou eu não, irmão. Vocês me oferecem qualquer coisa. Você me oferece o que sobra da sobra do teu tempo. Você está muito atarefada. Você está muito atarefado. Você não tem tempo para vir na igreja. Você não tem tempo para vir no culto. Você não tem tempo para ler a Bíblia em casa. Você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para estender a mão para um necessitado. Você não tem tempo para poder vir limpar a igreja. Você não tem tempo para falar do amor de Cristo, das boas novas para alguém que está indo para o inferno. Você está me oferecendo o que sobra, e ainda tem coragem de virar para mim e falar assim, ué Deus, mas por que eu não estou sendo atendido? O que está acontecendo? Pode mudar, Tatá. O Senhor Todo-Poderoso diz ao sacerdote, gostaria que um de vocês fechasse as portas do templo. Assim vocês não acenderiam mais fogo inutilmente no meu altar. Eu não estou satisfeito com vocês. Não vou aceitar as suas ofertas. Não vou. Isso aí que vocês estão oferecendo, eu não quero. Muda, Tatá. Olha qual é a questão que Deus está colocando. Eu sou adorado em todos os países do mundo. E em todos os lugares queimam incenso em minha honra. E me oferecem sacrifícios puros. Todos me honram. Pode mudar, Tatá. Mas vocês me ofendem quando pensam que têm o direito de profanar o meu altar. E que os sacrifícios que oferecem não valem nada. Pode mudar. Vocês dizem, já estamos cansados de tudo isso. E riem de mim, e me tratam com desprezo, e ainda me oferecem um animal roubado, um animal aleijado, animal doente. Vocês acham que eu, o Senhor, vou aceitar isso?
Seja sincero, você já tinha lido esse texto? Muda. Maldito seja o mentiroso que me promete um animal perfeito do seu rebanho, mas oferece em sacrifício um animal defeituoso. Eu sou o Rei poderoso e todas as nações me honram. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando isso. Olha o que Deus está falando, irmão. Olha o que vocês estão oferecendo como oferta. Das muitas queixas que Deus está apresentando aqui, eu estou destacando a que mais está evidente aqui no capítulo 1. Lá no capítulo 3 ele diz: eu sou o Senhor, não mudo. Eu sou imutável. O tempo que desgasta o teu corpo não desgasta Deus. A gente fica velho. Deus não, Deus é o mesmo. O mesmo Deus que estava lá no Gênesis dizendo haja luz, ele está exatamente do mesmo jeito que ele sempre foi até hoje. E vai continuar assim até a eternidade. Ou por toda a eternidade. Porque ele é imutável, ele não muda. Agora olha para mim, se a matéria-prima de Deus é o ser humano, e ele usou pessoas imperfeitas no passado, a minha pergunta é por que não usa mais hoje? O critério não mudou, ele está dizendo eu não mudo. Então quem que mudou? Quem mudou foi as pessoas. Você sabe qual que é a diferença? As pessoas hoje se tornaram cínicas no relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala assim, vocês profanam o altar. Gente, eu estabeleci a regra. Eu falei, olha, vocês vão trazer um animal que não tenha nenhum defeito, que não tenha nenhuma doença, e vão oferecer em sacrifício pela expiação do vosso pecado. Eu quero que seja assim, porque quem cria estabelece a regra, ok? Ok. Tinha gente oferecendo animal roubado. Nós lemos aqui, você acabou de ler. Cara, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, vocês são muito cara de pau, vocês estão roubando animal no rebanho dos outros e vindo trazer com oferta, achando que isso vai purificar você da tua maldade. Não vai. É semelhante você entrar num banco, roubar lá alguns milhões e trazer o dízimo achando que isso Deus vai fazer assim. Poxa, pô, tô feliz, cara. Você roubou e veio aqui achando que gasofilácio é um instrumento que Deus deixou na terra para fazer lavagem de dinheiro. Vocês estão roubando animal e estão oferecendo. Olha o que vocês estão fazendo. Animal doente, animal cego. Ele está questionando o fato desse povo não estar cumprindo com a parte deles. Oferta que desonra incomoda. Diga comigo de novo, oferta que desonra incomoda. Se não incomodasse, ele não estava falando. E sabe o que mais me chama a atenção aqui? É que por 2 ou 3 vezes, 2 vezes de maneira clara e outra ele dá uma... Fica meio subjetivo, mas ele está falando também da mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte assim, olha, vocês estão me oferecendo o que sobra da tua vida. Lembrando a você que eu que te dei tudo. Lembrando a você que hoje você tem saúde porque eu te dei, você tem um trabalho porque eu te dei, você tem uma casa porque eu te dei, tudo que você tem na sua vida foi eu que dei, eu que forneci, eu que provi para você. E aí na hora que você vai me dar, você me dá o que sobra da sobra do resto. E ainda tem coragem de orar e vocês acham de verdade que eu vou responder? Bom, se Deus não está respondendo a sua oração, pode ser porque ele não está aceitando aquilo que você está oferecendo como oferta. E volta a dizer para tu não sair daqui falando besteira, falando que a nossa, eu não dou oferta na igreja de dinheiro, aí o pastor falou que Deus não ouve. Oferta de dinheiro também é oferta. Só que ele está batendo na tecla aqui, ele está falando de relacionamento. Ele está dizendo assim, olha, eu estou num relacionamento com uma noiva que não me ama.
Porque nós, enquanto igreja, somos noivos. Eu estou num relacionamento com uma noiva que se prostitui, que me trai. É como se Deus estivesse falando assim, eu não estou pretendendo me casar e ter um relacionamento aberto. Deus quer exclusividade. Quando o assunto somos nós, Deus ele é exclusivista. Olha o que vocês estão me oferecendo. Na hora de pedir, a gente pede tudo do melhor que Deus tem para dar. E na hora de oferecer, a gente oferece a sobra da sobra do resto. Vocês estão fazendo errado. Deus está falando para o povo, vocês estão fazendo errado. Deus está falando para o sacerdote, vocês estão vendo que está tudo errado e não está corrigindo. E eu só tenho uma coisa para dizer, eu não vou receber a oferta de vocês, ele está dizendo ali. Em muitos lugares do mundo, de gente que vocês acham, olha que interessante, de gente que vocês acham que não tem aliança comigo, eles estão oferecendo o melhor incenso. Eles estão me honrando. E vocês que são o povo escolhido, que era para me oferecer o melhor, estão me dando aquilo que não presta. Você vai na liturgia das religiões de matriz africana, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Macumba. Quando vai se pedir um sacrifício, as pessoas se empenham em comprar o melhor. Eu tenho uma irmã que é da Umbanda. Já namorei uma moça que era da Umbanda. Isso aí na minha época de solteiro, lá, lógico, né? Não podia namorar depois de casado, né? Que aí dava problema, né, Jô? Tem uns aí que acham. Eu namorei uma menina, hoje ela é evangélica. Mas ela era macumbeira. E aí eu me lembro que na hora de comprar roupa, pensa nos troços caros, irmão. Procura aquela esteira, essas esteiras. Já viu essas esteiras de... Como é que é o nome daquilo? É esteira. Você não acha em lugar nenhum para comprar aquilo. Você só acha na na casa de macumba. Vai lá na casa de macumba e vê o preço daquele troço. As roupas, as estátuas, tudo é caro. Vai oferecer sacrifício, eles oferecem do melhor. Pagam. Porque o Pai de Santo não faz o sacrifício. Você vai ter que pagar o material e você vai ter que pagar ele para ele fazer o trabalho. Porque ele não trabalha de graça não, irmão. E as pessoas vão lá e pagam, irmão. E pagam. Aí na hora de vir para a igreja, vamos ofertar. Dá R$2. Tá bom. E a igreja entra mês, sai mês na luta. Agora, quando a pessoa não tem, presta atenção, tá? Eu não estou aqui dizendo que uma oferta de R$2 não vale nada. Pelo amor de Jesus Cristo. Não coloque palavra na minha boca. Tá? Agora tem gente que pode dar mais. O que eu estou aqui criticando, aí sim eu estou criticando, é que tem gente que está na igreja evangélica hoje que já foi da macumba. E na macumba, para o capeta, ela fazia despacho lá com uísque, com charuto, com não sei o que, compra ogdá, compra não sei o que tem. Você passa, tem umas macumbas que você passa que você não sabe se é macumba ou se é open bar. É de tanta garrafa, irmão. Não é isso? Aí o cara vai lá, o Paulo gosta, né?
Não estou debochando da religião de ninguém, não. Só estou dizendo aqui que é o que a pessoa faz. A Rosa acabou de falar. Olha aí. E a pessoa arruma 15 mil, irmão. E paga. A gente estava vindo dentro do carro agora, eu e minha esposa, a gente estava falando sobre isso, estava conversando sobre uma situação aí de uma determinada igreja. O pastor precisou, ele falou de 100 pessoas que doassem, precisaria de 100 pessoas que doassem 5 mil. Foram as 100 pessoas na frente. Depois a gente ficou sabendo que 60 das 100 pagaram os 5 mil. Aí as outras 40 não conseguiram pagar. Mas de 100, 60 pagou 5 mil. 5 mil. Você tirar 5 pau do bolso assim dá na igreja. Aí você fala assim, essa pessoa vai prosperar? Vai. Vai. Se o cara está administrando de maneira desonesta, Deus vai cobrar dele, vai cobrar. Pode ter certeza, a fatura dessa conta vai chegar. Não é bobo quem dá o dinheiro não, irmão. Porque Deus, ele olha para o teu coração, ele sabe que você está dando por causa de uma causa nova. Você quer abençoar a igreja. Eu já disse aqui, teve uma irmã que chegou aqui na igreja uma vez, deu uma oferta, na época de acho que 4 mil e poucos reais. Ela pegou e deu 4 mil. Foi a oferta que nós botamos forro de teto na igreja todinha. Tá aí, o 4 mil está aqui. Você está me entendendo? Eu sou de um tempo, a minha esposa é nascida e criada no berço evangélico. Ticiane também há muito tempo, o João Paulo há muito tempo. Quem já é do evangelho mais tempo aqui? Eu sou do tempo que eu já vi, não me contar não, eu já vi o cara chegar com documento e a chave do carro e botar dentro do gasofilácio. E dar para a igreja. Chegar com documento de escritura na mão e doar a casa, uma casa para a igreja. Você está me entendendo? Quando a igreja, Rose, Lu, amados irmãos, quando é uma igreja que nós estamos falando séria, porque você fala assim, não, isso aí é coisa de gente pilantra. Aí quando você vai para a Bíblia, você vai ver Deus falando para o povo vender as suas propriedades e trazer o dinheiro e colocar na mão de quem, João Paulo? Era para colocar o pé de quem? Metade do dinheiro? 1/3 do dinheiro? Era para vender o que mesmo? A propriedade e trazer o dinheiro e botar onde? No pé dos apóstolos. Aí sabe o que os apóstolos faziam? Falaram, não, mas isso é um absurdo. Mas como é que pode um negócio desse? Sabe o que acontecia? Os apóstolos administravam aquele dinheiro e aí você via que naquela comunidade de irmãos tinha, por exemplo, a Rose, que tinha 3 casas, o João Paulo tinha 4 casas e aí o Bruno não tinha nenhuma. Aí a Lu tinha 3 carros, o outro não tinha nenhuma bicicleta. Estou dando exemplo, que não tinha essas coisas naquela época, só para você entender. Aí quando se vendia tudo, trazia no pé dos apóstolos, o que os apóstolos faziam? Eles administravam aquele dinheiro e falavam assim, para que você precisa de 4 casas? Para que você precisa de 3 carros? Traz para cá. Com a administração santa, todos os membros daquela comunidade, a Bíblia diz que todos eles tinham de igual modo. Aí, ô Luiz, você que não tinha casa, a Rose tinha 4, só que ela vendeu e foi fiel, trouxe o dinheiro. Eu, como apóstolo, administrei, dei uma casa para ela, dei uma casa para você que não tinha. Aí o outro também que não tinha ganhou uma casa, ou seja, das 4 casas que ela tinha, ela continuou com uma, que ela vai precisar de mais 3 para quê? A ideia é você fazer o seu irmão também ter acesso a coisas que ele não tem. Isso é evangelho. Isso é o ensinamento do evangelho. Agora, irmão, se um pastor chega hoje e fala assim, irmão, vende a sua propriedade, traz que eu vou fazer isso aqui na igreja. Aí você vai ver que dentro da igreja tem gente que sim, tem 3, 4, 5 casas, dono de empresa, dono de loja, tem um monte de coisa. O cara é próspero, ninguém vai criticar ele por ser. Mas eu estou dizendo para você que tem coisas que a Bíblia apresenta para nós e quando você lê, você fala, nossa, que maravilhoso. Só que se a gente quiser hoje reproduzir hoje, o pastor se bobear sai da igreja preso. Teve um
Um leproso que foi curado por Jesus. Jesus vira para ele e fala para ele assim, ele vem agradecer, João Paulo. Aí Jesus fala para ele assim, ó, não conta para ninguém. Vai lá no templo e oferece lá no templo uma oferta pela cura que você recebeu. Vai eu falar isso aqui hoje. Olha que miserável, rapaz. Ele orou, Deus curou. Ele está mandando a mulher pagar pela cura. Jesus mandou. E aí? O que ele está ensinando com tudo isso? A gente não ser preso a bens materiais. A gente olhar para a necessidade do outro e falar assim, caramba, eu estou indo embora para casa num carrão, tem um outro carro parado na garagem, tem uma casa aqui onde eu moro, tem uma casa na praia, tem uma casa não sei aonde, tem mais 4 casas alugadas e tem um irmão ali que está numa luta, o cara não consegue sair do lugar pagando para pagar aluguel. Cara, por que eu não posso abençoar esse irmão e dar uma casa para ele? Estou dando um exemplo. Pensa. Eu vou morrer, vai ficar tudo isso aí por aí. Aí, enquanto eu estou vivo, eu desfruto desse monte de coisa e o outro está passando luta. Nós somos da mesma comunidade de fé. Sabe o que a Bíblia diz? Fazei o bem, sobretudo, e em primeiro lugar, os domésticos da... Não estou falando que você tem que sair abraçando todo mundo, não, mas pelo menos aqui, nós estamos aqui numa comunidade de fé. Se a gente puder fazer por nós... Aí eu já falei isso aqui, a Ana Paula faz unha. Aí, irmã, a irmã pega e sai daqui, estou dando exemplo, vai fazer unha lá na vila, em vez de ali abençoar a irmã, que faz parte da mesma comunidade. O Luiz tem um negócio lá de estética automotiva. Aí eu já falei sobre isso aqui. Aí eu vou lavar o carro, eu vou num cara que às vezes é ímpio, que não tem aliança com Deus, que não está nem aí para a minha fé, e vou lá e pago para o cara para fazer talvez um serviço que nem vai ficar tão bom como o dele e deixa de abençoar o irmão. Aí o João Paulo Cotice mexe com fotografia. Aí o cara vai fazer festa de casamento, não sei o que tem, contrata não sei quem, não sei das quantas, não sei da onde, em vez de abençoar a pessoa que está na mesma comunidade. Você dá parte do Senhor para o cara e não abençoa ele. Aí a Tamires mexe com o negócio de sobrancelha. Eu me pergunto, por que não abençoar os irmãos da mesma comunidade? É para a gente pensar, né? Fica de pé. Eu sou o Senhor e não mudo. Foi isso que ele disse. Os critérios que eu utilizo para poder usar pessoas continuam o mesmo. Não estou usando mais porque não sou eu que mudei, foram as pessoas que mudaram. Sabe o que é a diferença de nós, que somos seres humanos, para Moisés, para Davi, para Isaías? O nosso coração se endureceu. E esses camaradas, eles tinham coragem de abrir mão de tudo para acreditar em Deus. Irmão, seja sincero, o cara para vender a propriedade, porque Deus mandou, o cara tem que ter muita fé, irmão. Porque hoje a gente fica com medo, por causa de tantos escândalos. É arriscado você vender a propriedade, trazer para a igreja, no outro dia o pastor mudou do país. Mas são todos que são assim? Não. Tem pastor honesto? Tem. Em tudo quanto é profissão, tem gente que não vale nada e tem gente que é gente boa, que é honesto. Então não dá para você colocar todo mundo no mesmo bojo. Aprenda com Deus, lide com caso e caso. Volto a dizer, a mulher depositou, deu 4 mil reais de oferta para a igreja, a gente botou forro de teto na igreja, no mesmo mês. Então, para onde que foi o dinheiro? Está aí, para todo mundo ver. Nota fiscal, tem tudo, do valor que foi cobrado. Pedir oferta para a gente poder arrumar o altar, está aí.
Pediu oferta para comprar bateria, tá aí. Para arrumar a televisão, tá aí. Agora tem que buscar outra ainda. Nós estamos nessa luta, né? Em nome de Jesus nós vamos conseguir. Foi assim para comprar cadeira. Feche teus olhos. O que Deus está se queixando ali durante todo o discurso que envolve o livro é que o povo estava oferecendo para ele aquilo que não prestava. O povo estava oferecendo para ele o resto do tempo, o resto do dinheiro, o resto dos grãos, o resto de tudo. Estou em casa, eu gasto meu tempo com tudo, menos com Deus. Estou no trabalho, eu gasto meu tempo com tudo, menos com Deus. Eu arrumo tempo para tudo, menos para Deus. Eu arrumo tempo para ver série, eu arrumo tempo para dormir, para viajar, para fazer as coisas. Só não arrumo tempo para Deus. E Deus está falando assim, olha, isso incomoda, porque é uma oferta que desonra. Quando você for ofertar, oferte algo de fato que vai abençoar. A intenção é abençoar. Eu estou ensinando você aqui, irmão. Não é errado você falar assim, quer saber? Eu vou dar uma oferta abençoada para a igreja, porque eu estou vendo a luta que a igreja está passando, eu estou com dinheiro guardado aqui, eu vou dar R$500 para a igreja. Qual o problema nisso? Sendo que na macumba lá tem que fazer um de 15 mil. Aí para Deus não pode dar 500. Pensa, só você pensar, só você botar na mão na sua cabeça e falar assim, estou falando de oferta, dízimo é uma coisa, dízimo é a 10ª parte, você já entendeu. Agora estou falando de oferta. Qual foi a vez que você botou a mão no bolso e falou assim, quer saber? Vou dar uma oferta de R$100 para a igreja. Oferta, sem ser dízimo, oferta, eu vou dar. Vou dar uma oferta de R$50. Quer saber? Eu tenho uma televisão. Você está vendo o que está faltando aqui, que a gente está numa luta para buscar. Às vezes você está com a televisão lá que você nem usa direito. Você fala assim, quer saber? Eu vou doar. Essas duas aqui, eu que doei para a igreja. As duas aqui, ó, eu que doei. Quer saber? Vou doar. Não vai faltar, não. Deus vai me abençoar, vou comprar outra. Quantas vezes eu vi testemunho de gente falando que deu um carro, na época, né? Ah, eu dei um carro ano 2000, ano 2001. Aí 5 meses depois o cara foi lá e comprou um carro 2006, 2007, bem mais novo. Porque Deus honra, irmão. Isso é princípio. Deus, ele olha, ele sabe que se a igreja tem, se você está numa igreja séria, eu não estou falando de igreja que você dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro e você não vê mudança. Você dá dinheiro, você dá dinheiro, dá dinheiro, a igreja nunca pode ajudar ninguém, não tem uma obra social. Agora, se você está dando dinheiro e você está vendo que esse dinheiro está sendo revertido a favor e ao bem da comunidade, por que não dá? Essa é a minha pergunta. A gente tem que parar com essa coisa de achar que o dinheiro que a gente dá na igreja é assinar um atestado de bobo. É para a igreja não passar luta. Comece a amadurecer essa ideia em nome de Jesus. Não deixa nada te distrair agora, não. Começa a amadurecer essa ideia. Comece a amadurecer essa ideia de se preparar para ofertar. Sabe, de falar assim, eu quero dar uma oferta de qualidade para a igreja. Não só de dinheiro também, porque você sabe da necessidade. Mas eu quero oferecer mais do meu tempo. Falar, pelo menos fazer um compromisso e falar assim, quer saber, eu não falto mais culto. Já é um começo. Não falto mais culto. Vou me preparar para ofertar financeiramente. Vou me preparar para dar meu dízimo. Estou trabalhando, graças a Deus eu vou dar meu dízimo. Por quê? Porque isso vai abençoar a igreja e vai abençoar o meu trabalho. Não vai faltar para você, não pode ter certeza disso, irmão.
Não é porque Deus vai repreender devorador, que você sabe que eu já ensino para você aqui desde que essa igreja abriu. Não é por causa de Deus que vai repreender o devorador, não. É porque Deus está vendo o teu coração de abençoar a casa dele. É por isso que ele vai te abençoar. A bênção não vai vir porque ele repreendeu o devorador. A bênção vai vir porque Deus está olhando para o teu coração e está falando assim, eu vou dar dinheiro para esse cara aí, porque eu dou dinheiro para ele, ele investe. Ele usa nas coisas dele, usa, mas ele investe na minha casa. Então Deus não tem problema em te prosperar. Porque ele sabe que o dinheiro não vai roubar você dele. Ele não vai perder você por dinheiro. É sobre isso. Feche teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, pelo ensinamento que o Senhor trouxe para nós. Que nós não venhamos a profanar o altar que é o nosso coração, que nós não venhamos a profanar o altar da tua casa. Que a nossa oferta de tudo seja aquilo que a gente tem de melhor, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa prioridade, o melhor das nossas finanças, o melhor da nossa vida, que seja para ti, Senhor. Eu sei que o Senhor vai prosperar, eu sei que o Senhor vai honrar. O Senhor disse no texto que não ia ouvir a oração, que não ia responder as petições, por causa do descaso que eles estavam ofertando ao Senhor. Tempo, prioridade, dinheiro, honra. Isso mostra para nós, ó Pai, que a nossa oferta pode sim chamar a tua atenção, fazer o Senhor responder as nossas petições. Seja ela de dinheiro, de tempo, de qualidade de tempo, de entrega na tua casa. Se dedicar ao ministério, ver o que precisa ser feito para que a igreja comece a fluir e se disponibilizar para fazer, para ajudar. Não deixar a responsabilidade só sobre as costas do pastor, da família do pastor. É falar assim, não, eu posso fazer alguma coisa para ajudar, então vamos ajudar, vamos fazer. É a nossa comunidade, não é uma empresa particular do pastor, não. É a nossa comunidade. É a gente fazer pela nossa comunidade. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece, Pai, o coração de cada um. E eu sei, Pai, que essa palavra penetrou no coração, penetrou na mente, Pai, mesmo, na alma dos teus filhos. E que ela vai dar frutos para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento de palavra.